Foi boa pergunta, né? Para a gente começar do começo. Qual é a dinâmica do novo extensivo Hardwork? Como é que funciona a trilha do aprendizado? Eu sei que tu já assististe essa conversa, mas deixa só botar todo mundo no mesmo ponto rapidinho. Essa é a tela do novo extensivo Hardwork. Essa aqui é a tela, né? Essa daqui. É porque ela está aqui do meu lado também, tá aqui do meu lado na tela e está aqui do meu lado também presencialmente, né? Por isso que minha mão foi longe aqui, eu esqueci que o corte está bem aqui do lado. Mas a tela está aqui, tu está vendo aqui do meu ladinho também. Como é que tudo funciona? Os temas a serem estudados, que nós precisamos dominar, que são temas que caem em provas, foram organizados em 8 níveis de aprendizado. A gente chama isso aqui de ligas. Essas ligas têm nomes aleatórios, na verdade não tão aleatórios assim, mas nomes de algum tema que represente muito cada uma dessas ligas. A primeira liga, por sinal, é uma liga que traz temas que são muito comuns nossos do dia a dia, ou seja, a gente tem mais facilidade de transitar por eles. São temas que aparecem muito na prova e temas que geralmente o índice de acerto costuma ser elevado. Essa é a primeira liga, é a liga para a gente se ambientar, né, para a gente se acostumar com o mundo que está chegando. Não é à toa que ela se chama Liga do Aleitamento. O aleitamento, por sinal, é um dos temas que faz parte dela. Então, cada liga tem o seu nomezinho especial, dependendo do que muito representa. A seguinte é a Liga do Diabetes, depois vem a Liga da Hemorragia Digestiva Alta, depois vem a Liga da Vacina, enfim, e assim vai, até chegar na última liga, que é a Liga do PopQ. A Liga do PopQ é a última. Enfim, qual é a ideia de cada uma dessas ligas? A gente dominar temas ou parte desses temas. Essa é a ideia. Aqui no Hardwork, a nossa dinâmica de análise de prova não é uma dinâmica baseada em áreas ou temas. Não. A nossa dinâmica é toda baseada em aspectos de cada um do tema. Veja que interessante. A gente não para a análise de uma questão, de um tema, no nome principal. Aleitamento, asma, DPOC, não. Tudo que a gente faz aqui, extensivo, sprint, live das lives, tudo é através de fragmentos do tema e de aspectos muito específicos de cada um desses fragmentos. Então, por exemplo, aleitamento. Quais são as possibilidades de elementos que o examinador pode explorar? A gente fragmenta isso em elementos, se for necessário, e dentro de cada um desses elementos a gente vai buscando qual é o aspecto real que o examinador explora. A gente faz isso com todos os temas, todos. O ponto é, durante o extensivo a gente é convidado a estudar às vezes um tema, se ele for muito pequenininho, ou um fragmento de um tema. Tudo isso para desenvolver algumas habilidades. É isso que a gente faz aqui, é por isso que a gente consegue dominar provas no sprint final com tanta maestria, e é por isso que a gente consegue fazer a live das lives e falar de tantos temas, tantos e tantos temas, de forma que se a gente seguisse o modelo tradicional de revisão de véspera de prova, a gente falaria de muito menos, mas a gente consegue falar de muita coisa e acerta muita coisa da prova porque a gente vê os fragmentos dos temas que são explorados. Tudo aqui no Hardwork foi construído assim, desde o início. É por isso que a gente consegue fazer isso muito diferente. Então aqui no extensivo é assim, a gente primeiro tem contato com um tema macro, visão global do assunto, para entender as grandes mensagens. Isso é o que a gente chama do bloco assista. A proposta ali é assista. Só assista a discussão de um assunto. Uma vez tendo assistido essa discussão, veja, não é estudar, é assistir, a gente vai ser convidado aí sim a estudar o tema ou uma parte do tema. E aí eles são distribuídos nessa segunda faixa, né? Essa faixa aqui, logo, opa, perdão que eu abri aqui uma aula, não era para abrir. Descendo aqui, essa faixa do estude começa, por exemplo, com hipertensão, definições e diagnóstico. Veja, não é estudar hipertensão por inteiro. A gente vai estudar uma parte de hipertensão que faz sentido e que tem mensagens muito valiosas. Porque se a gente parar, assistir uma aula de hipertensão, ler resumo, ver questões e ler uma apostila, ler o livro e tal, a gente não vai ter atenção a todas as mensagens necessárias. Se um tema tem muitas mensagens, a gente precisa estudar fragmentado, e é isso que a gente faz aqui. Então esse é o momento que a gente vai ser convidado a estudar definição e diagnóstico de hipertensão. Ponto. Som de Korotkov. O que é pré-hipertensão? O que é hipertensão para valer? Hipertensão no jaleco branco, enfim. Hipertensão mascarada. Tudo isso é objeto dali. Não vou estudar isso junto com o tratamento. Depois a gente estuda tratamento. Entendeu? Então ali é onde a gente é convidado a estudar. Já tem live aqui no canal sobre isso, mostrando como é que funciona o estudo por questões. É o que tem naquele bloco ali. É um estudo baseado em questões, no que a prova explora dentro daquele assunto. Vou só abrir aqui para mostrar de novo, né? Então quando a gente entra aqui,
O professor vai sempre acompanhando a gente, tem vários vídeos do professor aqui orientando os elementos importantes de cada pedacinho de questões. A gente vai respondendo a questão e vai buscando no livro, né? É isso. E o livro, o professor que mostra aqui o livro para a gente estudar. Mas, enfim, aqui o Decarton, por exemplo, que preparou esse ambiente de estudo, falou o seguinte: olha, o que a gente precisa, quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas aqui? O que as questões costumam explorar? Primeira coisa, técnica de medida de pressão arterial. Ele separou aqui um grupo de questões que mostram como é que o examinador costuma explorar, para a gente estudar e entender as mensagens principais, aprender com problema, né? Depois, como é que a gente faz triagem e estadiamento cardiovascular. Depois, diferença de hipertensão do avental branco, mascarada e hipotensão ortostática. E por último, quando suspeitar de hipertensão secundária, né? Então todos esses são elementos, né, elementos importantes dentro desse ambiente de estudo, e a gente vai sendo conduzido, né, deve estar vendo aqui embaixo, que tem esse ambiente aqui, são as questões, aqui vem um vídeo dele novamente falando sobre cada uma desses focos de estudo, enfim. E o detalhe é que, uma vez, aí sim, veja, isso aqui tem live aqui no canal, né, falando sobre esse compartimento do estudo. Mas o detalhe é o seguinte: uma vez finalizando o estudo, a partir do momento que a gente finaliza, o bloco que a gente estudou some dessa fila, porque é uma fila que vai crescendo, né? Então veja aqui que para mim, eu já assisti a algumas aulas e aí começam a aparecer os temas a serem estudados. A proporção que a gente vai estudando, o tema desaparece daqui e vai ser apresentado novamente na dinâmica de revisões. Se eu terminasse agora hipertensão, diagnóstico e tratamento, a primeira revisão começaria daqui a 3 dias. Pula 1, pula 2, no D3 a plataforma traz a primeira revisão, ou a gente começa a revisar aquele tema. A gente vai revisar aquele tema através de questões, prioritariamente através de questões. E isso a gente vai fazer durante alguns dias. Não é um dia só que a plataforma traz questões daquilo para a gente revisar, não. Ela traz questões durante vários dias. Terminando esse bloco de revisões que é formatado pela plataforma para que a gente relembre, mostre que a gente domina o tema mesmo. Terminando esse bloco, a gente na sequência vai ter um novo bloco de revisão. E assim vai indo seguindo o algoritmo da plataforma. Tudo isso ajustado para as necessidades de cada um de nós. E assim a coisa vai indo até chegar à prova. Entendeu? Um raciocínio lógico é que um tema que eu estude hoje, eu vou revisar muito mais vezes do que um tema que eu estude, na véspera da prova. Lógico, né? Um tema que eu estude na véspera da prova eu não preciso revisar. Fala sério, não preciso. Mas um tema que eu estude hoje, eu preciso. Por sinal, a gente escalona o estudo. Uma das razões da gente escalonar é para dar tempo de ver tudo, né? Então a gente começa agora para poder ir revisando progressivamente. E o detalhe das revisões é que a revisão, além de ser um momento importante para que a gente recupere ou reabasteça, né, um conhecimento, deixa ele sempre cortical. Além disso, a revisão também é importante para a gente melhorar um pouco o nível de conhecimento dentro de um assunto. O ponto é que cada vez que a gente chega no assunto de novo, a gente está em outra fase da vida. A gente estudou um monte de coisa durante esse tempo que contribuiu para a criação da teia, da rede de aprendizado. Quando a gente tiver contato com o assunto de novo, a gente certamente vai ter atenção a alguns aspectos que a gente não teve antes. Revisão é um momento de aprendizado também. É por isso que é legal a gente começar antes o estudo, porque a gente vai tendo mais tempo de revisar e cada revisão é um momento de aprender um pouquinho mais. A gente está noutra fase, né? Está melhorando. E nessa de melhorar, a gente melhora ainda mais, dia após dia. Mas enfim, eu já fiz alguns temas por aqui do Estude e tendo feito alguns temas, eles logo começam a aparecer na revisão. E é exatamente isso que está acontecendo aqui no meu painel de revisões. Observe aqui embaixo o painel de revisões e nele, clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, pediatria e medicina preventiva. Ginecologia, obstetrícia, pediatria e medicina preventiva está tudo zerado, eu não tenho revisões a fazer. Aqui é o número de questões que estão na área de revisão, me esperando. Não tem nada, por isso está com um emoji do óculos escuro, né? Tá tudo resolvido ali. Mas é muito porque o extensivo está começando, né? E eu posso não ter visto, estudado aqueles temas ainda. Eu, Fabrício, tu tem que ter visto já. Eu posso não ter visto aqui porque eu estou arrumando essas coisas aqui e tal. Então, enfim. Mas eu vi temas da cirurgia e da clínica médica. E já existem questões aqui para que eu revise. Tem 12 questões de clínica médica me esperando no dia de hoje. Tem
Quantas? 6 questões de cirurgia me esperando no dia de hoje. O emoji do foguinho está ali para indicar que eu tô em dia com as revisões. Tem coisa para eu fazer, mas aquilo ali é tema para eu revisar que não está atrasado, sabe? É tema para eu revisar que está no tempo de eu revisar bem. Provavelmente eu não vou ter muita dificuldade revisando porque eu acabei de estudar esses assuntos, entendeu? Por isso que está com foguinho. Se a gente começa a fraquejar um tanto, deixar de revisar alguns temas, se passa um pouco do limite, o emoji muda. Aparece um emoji de gelo ali, mostrando que a coisa está esfriando, que a gente precisa ter atenção, correr para lá para revisar coisas que talvez estejam ficando esquecidas. Cara, não se engane. Se a gente não revisar, esquece mesmo. Pode conversar com qualquer pessoa que fez prova agora no fim do ano. Esquece. Aquilo que a gente não revisa, esquece. Isso é muito importante. E aqui o detalhe do estudo por questões que é bem interessante é que a gente vai fazer muitas questões, mas é muita questão durante o ano. Mas a grande diferença de fazer dessa forma e fazer aleatoriamente é que fazendo dessa forma a gente consegue garantir que está revisando o que precisa ser revisado. Quando a gente faz aleatoriamente, está jogando ao acaso. Talvez dê. E aí muitas vezes vai ter que fazer muito mais questão para garantir que revisou todos os temas. Fazendo aleatoriamente é assim. Entendeu? Tem que fazer muito mais. E aí nisso de fazer questões, a gente acaba só fazendo e não estudando as questões. Ou estudando por causa das questões, que é a forma de aprender. O que acontece quando a gente abre... O que acontece quando a gente abre o painel de revisões, né? Então, eu abri o painel, começam a aparecer questões. Questão de que tema, Fabrício? Dane-se. Te vira, papai, de qualquer tema que tu já estudaste. É isso. Entendeu? Dos temas que já foram estudados, das habilidades que a gente já teve a oportunidade de desenvolver. Não é para parecer que essa questão é de tal coisa. Isso é uma das coisas que a gente mudou do extensivo anterior para esse de agora. É na evolução do estudo por questões. Então agora, as revisões elas não vêm mais em bloco de temas, não. A não ser que eu tenha estudado só um tema, mas elas vêm misturadas. Então, se tivesse aqui tema estudado já de ginecologia obstetrícia, de preventiva, de clínica, ia vir tudo misturado. Então, pode acontecer de eu fazer uma questão, por exemplo, de anafilaxia, que eu já estudei agora, e daqui a 20 questões aparecer outra, explorando um fragmento ou outro, mas fragmentos que eu preciso revisar. Vem tudo misturado. Entendeu? Então aqui traz uma questão, essa é uma questão do, por acaso, do Revalida, né? A maioria das questões da plataforma são questões de residência. Essa é uma questão casual. O Revalida, por sinal, tem questões muito boas e essas questões todas são selecionadas a dedo, né? Então aqui uma questão que traz, não sei do que ela se trata aqui, enfim, vou botar aleatoriamente, pesquisar sangue oculto nas fezes. É muito importante definir o grau de certeza que a gente tem para responder a questão, porque é assim que a gente formata ou entende a dinâmica das revisões posteriormente. Respondi, aparece, opa, acertei a questão, legal, a explicação do professor, que é o comentário da questão, e eu ao mesmo tempo sou convidado, se eu quiser, se eu sentir necessidade, a estudar no livro, estudar na fonte. Esse estudo na fonte, lembrando, isso está no estudo por questões. Antes de chegar aqui na revisão, a gente já fez isso. Mas se por acaso chegou em algum ponto aqui nessa questão que eu falo, cara, peraí que eu acho que eu preciso revisitar esse conceito. Vou no livro novamente. E aí chegando no livro, né, lembrando que a plataforma direciona a gente para um documento que o professor escolheu como importante, a gente é direcionado, pode ser um documento, uma diretriz, pode ser algum livro da minha biblioteca, enfim. E aqui eu fui jogado diretamente para o Harrison, né, para o capítulo de anemia. Estou aqui. Né, poderia ser direto para um pedacinho do capítulo de anemia também. Né, mas depende muito do que a questão explorou e do que o professor, que eu no caso, né, nessa área que fui eu que criei essa área dentro do extensivo, do link que eu coloquei aqui para que a gente buscasse esse elemento com a ideia de compor o aprendizado. Obviamente, não, estou tudo resolvido, esse tema que eu domino porque eu estudei muito bem da primeira vez, beleza. Né, vou seguir a questão, vou seguir para a próxima questão. Observe que aqui embaixo a gente vê quantas questões a gente tem para fazer no dia de hoje, dentro das revisões cíclicas. Isso aqui é tudo que eu tenho para fazer hoje. Hoje tem pouca questão. E por que tem pouca questão? Porque eu comecei o extensivo esses dias. Com o passar do tempo, esse número vai aumentando. Meu Deus, mas eu vou conseguir fazer tudo. O que a gente quer? Pílula vermelha ou pílula azul? Aqui é pílula vermelha. Tu vais ver a realidade.
né? A realidade. Então, com o tempo, o número de questões vai aumentando. Obviamente, porque tem mais coisa para revisar. Só, papai, que quanto mais bem a gente faz o primeiro estudo, mais as revisões fluem com facilidade. Menos a gente fica preso em questão. Entendeu? Então, tudo isso daqui é repeteco de coisas que a gente já fez anteriormente. Outra questão, né, a gente vai respondendo tudo, né, progressivamente, né, vai respondendo. Anemia, macrocite, que acontece em quais as situações apresentadas a seguir, né, então pergunta uma situação específica, anemia macrocítica, beleza, essa aqui eu sei a resposta por acaso, né, enfim. E aí vem um comentário do professor e assim vai indo. Então é assim que funciona a dinâmica de revisões, posso fazer a hora do dia que eu quiser. Se por acaso eu não fizer o bloco de revisões todo hoje, amanhã vão surgir revisões novas. Vão surgir revisões novas e vai acumular a questão aqui. Então o ponto é a gente revisar todos os dias, manter regularidade, né? Obviamente, se um dia eu não puder, no outro dia eu tento zerar tudo. E o grande detalhe é que o objetivo das questões não é só ver se eu acertei ou se eu errei. O ponto é a gente parar, entender a dinâmica da questão, perceber se a gente consegue explicar essa questão para alguém. Teve dúvida? Vou buscar no livro, né? Buscar, tá aqui a fonte, o professor classificou e separou aqui qual é a fonte. E tem a explicação da questão pelo professor também, né? Vai reclamar, arranja uma coisa para reclamar aqui, arranje uma coisa para reclamar e ganha uma bicicleta. Arranje, eu quero ver. Bote um defeito nesse negócio aqui, não vai ganhar uma bicicleta não, vai ganhar um skate que tá na moda, né? Eu quero ver. Eu quero ver uma reclamação aqui que eu diga assim, realmente isso aqui tá ruim, eu quero é ver. Mas enfim, então, observe que eu já eliminei algumas questõezinhas de clínica, né? Legal. Lembrando que o ponto, mais uma vez, não é acertar ou errar a questão. Isso aqui é uma oportunidade de a gente relembrar elementos do assunto. Na maioria das vezes são questões que vão aparecer. Existe uma dinâmica, né? Com o passar do tempo, tô indo bem no tema, tô fazendo direitinho as revisões, elas vão ficando cada vez menores. Não estou indo bem, a gente vai oferecendo algumas coisas para resgatar o conhecimento. Tudo isso faz parte da dinâmica do extensivo. Às vezes podem aparecer algumas trívias. Trívias são perguntas, aqui no extensivo, veja, aqui no extensivo, são perguntas importantes para aquele assunto, mas que não são grandes como uma questão de prova. São perguntas sutis, sabe? Sutis. A gente acabou de ver uma aqui, uma questão grande que perguntava sobre causa de anemia macrocítica. É como se perguntasse assim, dentre as abaixo, qual é uma causa de anemia macrocítica? Aí vem lá, anemia megaloblástica e anemia ferropriva. Isso é uma trívia, sabe? Às vezes vão aparecer trívias quando a gente precisa resgatar algum assunto. Mas na imensa maioria das vezes são questões que vão aparecer aqui e todas questões que foram selecionadas pelo professor. É o professor que diz assim, essa questão é importante, vou botar lá na linha de revisão porque ela vai ajudar a relembrar esse ou aquele conceito. Bem, então aqui a gente vai seguindo toda essa dinâmica, todos os dias isso vai acontecer. Isso aqui é sempre atualizado durante a madrugada, num horário cirúrgico de 3 da manhã. Então às 3 da manhã não fique esperando, não vai ficar esperando. Não. Por que é 3 da manhã? Porque se fosse meia-noite, quem gosta de estudar à noite, isso aqui ia mudar no meio do estudo da pessoa. Aí tá achando que tá acabando, não, começou de novo. E se fosse de manhã cedo, tem gente que gosta de começar a estudar 4h30 da manhã. E aí se mudasse só 7, a pessoa não ia pegar a mudança, né? Então por isso é 3 da manhã. 3 da manhã a gente faz o ciclo de revisões mudar e aí, se não tiver feito tudo, vão aparecer as revisões novas no dia seguinte. E assim a coisa vai evoluindo. Mas eu queria aproveitar para mostrar também alguns elementos de métricas que vão ficar muito claros quando tiverem liberados dentro da plataforma e estarão liberados. Então logo a gente tenha alguma evolução aqui. Veja, para ter métrica a gente precisa ter feito alguma coisa. Concorda? Eu quero saber o meu percentual. Fala sério, papai. Calma, baixa a bola. Baixa a bola. Né? Calma, devagar. Né? Devagar. Na hora que a gente tiver um corpo de questão desenvolvido, evoluído e tal, por exemplo, a partir da semana que vem, né, das 2 próximas semanas, já vai aparecer tudo muito bonitinho, né? Vai poder acompanhar tudo com precisão. Mas eu já quero mostrar alguns elementos importantes. Primeiro, roadmap. O roadmap mostra pra gente toda a distribuição de temas. Uma outra coisa que pode sofrer ajustes e tal, mas mostra a distribuição de temas dentro das faixas e quais são os temas macro ou as principais aulas que aparecem em cada uma dessas faixas. Eu vou já dar uma olhadinha no chat aqui, tá? Mas só me acompanha aqui por enquanto, só me acompanha aqui. Eu vou clicar, por exemplo, em abdômen agudo inflamatório apendicite. Em abdômen agudo inflamatório apendicite, existem duas
2 pedacinhos de estudo, abdômen agudo diagnóstico, apendicite, né, diagnóstico, perdão, e apendicite agudo, tratamento e complicações. Ou seja, Fábio Colagrossi, pegou todas as questões do mundo de apendicite e falou assim, olha, as questões de apendicite têm uma certa variação. Essa variação fez com que ele resolvesse separar o estudo em 2 pedaços. Diagnóstico e tratamento de complicações. Ai, eu gosto de dar tudo junto. Tá bom, faça do seu jeito aí, te vira. Mas a gente aqui acha que não funciona. A gente acha que para dominar... Tu queres dominar todas as mensagens? Tu queres conquistar a vaga dos teus sonhos? Vá por mim. A gente precisa se concentrar em todas as mensagens. Não dá para desprestigiar. Eu quero resumo. Não, papai. Resumo é coisa para quem acha que um atalho funciona e ó, funciona não, sabe? A gente precisa se concentrar nas mensagens diagnósticas, nos epônimos do exame físico do abdômen agudo e tal, e também tratamento de complicações. Essas estão liberadas para mim. Agora, olha só que coisa legal. Existem alguns elementos que possivelmente não estão liberados para mim ainda. Por exemplo, a atenção básica. Está meio cinza. Tá vendo como está cinza? Só para mostrar como está diferente de apendicite. O apendicite está branca. Essa aqui está cinza, porque não está liberado para mim ainda, porque eu ainda não assisti. Eu ainda não tive contato pela primeira vez. Então, ainda não está liberado. Eu tenho que assistir para depois fazer o estudo por questões, aí vai ser liberado. Beleza. O detalhe que eu quero mostrar aqui já é em apendicite. Qual que é o ponto? Dentro do extensivo, a gente precisa dominar um tema, dominar uma faixa para evoluir para a próxima, certo? Esse é um compromisso. A gente não vai te deixar solto, não vai te deixar solta, aleatoriamente achando que está aprendendo alguma coisa. Não. Para evoluir para a próxima faixa, a gente precisa mostrar que domina os temas. Precisa fazer alguma coisa aqui, senão não vai evoluir. Simples assim. Simples. Aqui, a relação mestre-aprendiz é preservada, com muito respeito, porque é assim que a gente constrói o aprendizado. É assim que a gente constrói. Então aqui a gente vai estar ao teu lado para mostrar a tua progressão e para que possa dominar os próximos temas. E dominar tanto no contexto do conhecimento quanto fazendo questão também, que é o principal, né? Mas olha só que legal. A proporção que a gente vai fazendo as questões nas revisões, a gente começa a mostrar que a gente domina o assunto. Aquelas revisões é coisa séria. É para a gente estudar a questão. Pode estudar, pode ler no livro, mas responda com exatidão. Responda para valer, sabe? Responda para valer. Porque é ali que a gente mostra que a gente domina e que a gente está apto para seguir para o próximo nível. O que acontece quando a gente começa a fazer as revisões lá? A plataforma começa a registrar isso. Tá aqui, ó. Começa a registrar. E aí o que a gente precisa mostrar, por exemplo, em apendicite aguda diagnóstico, é que a gente domina essas 5 habilidades que Fábio viu que são importantes dentro das questões do mundo inteiro de apendicite. Fisiopatologia do abdominal e da apendicite aguda, quadro clínico, que é exatamente o que a gente viu no estudo por questões. No estudo por questões de apendicite aguda diagnóstico, foi isso que foi desenvolvido, foi isso que Fábio ficou lá martelando, mostrando as questões. Quando a gente começa a revisar, a gente vai ter contato com essas questões todas aqui. E a gente precisa acertar o número de questões mostrando que a gente domina. Mostrando que domina, está tudo resolvido. Cada questão vale 10 pontos. Dependendo do peso de cada um desses elementos, a gente precisa acertar mais ou menos questões. Acertando, a gente está apto. Mostrei a plataforma. Olha, eu entendo disso aqui, eu posso evoluir. Isso significa que eu não vou fazer mais? Não, não, não. É só para avisar que eu estudei. Eu estou fazendo mesmo isso aqui. Eu não estou só brincando de assistir aula. Entendeu? Isso é um combinado nosso. Se tu não quiseres estabelecer compromisso, vai para outro lugar. Não fica aqui no Hard Work, não, porque aqui vai ser assim. Desse jeitinho. Então é um compromisso nosso, assumido. Sabe? A gente vai contigo mesmo, ponto final. Vai ser desse jeito. Então aqui veja que eu, Fabrício, fui responder as questões de fisiopatologia do abdominal da apendicite e errei. As que apareceram para mim na revisão aqui eu errei. Em contrapartida, quadro clínico, manobra de... eu já acertei 3. Eu preciso acertar mais 3 para mostrar que eu domino isso aqui. E enfim, e aí os outros aqui tá muito intuitivo, claro, fácil de entender. O ponto é que a cada vez que eu tiver contato com essas questões, eu vou evoluindo nisso. Entendeu? Se eu acertar bonitinho, direitinho, em menos de uma semana eu domino o tema. É isso. Domino esse tema inteiro. E eu tenho que dominar toda essa faixa para evoluir para a próxima. Meu Deus, que vai demorar o quê, caramba? Que vai demorar o quê? As aulas são liberadas aqui em 3 semanas de cada faixa.
né? Então a gente vai conseguir dominar isso num período que vai de 3 semanas, um mês e uma semana, enfim, cada uma dessas faixas dominada nesse período. As primeiras são maiores, as últimas são menores. Simples assim. Uma vez dominada, uma dessas habilidades, ela está dominada. Está dominada. Uma vez dominada, a gente recebe um selo. Você passou aqui em apendicite aguda diagnóstico. Agora a sua tarefa é ver as outras. Então, por exemplo, tratamento. Como é que eu estou em tratamento? Tratamento eu não fiz nada ainda. Está lá para eu revisar. Eu não fiz ainda. Entendeu? A proporção que eu for fazendo, que eu for revisando, lembra que tinha lá de cirurgia para eu fazer? Provavelmente era disso aqui. A proporção que eu for fazendo, e também de diagnóstico misturada, talvez, né? Enfim, vou fazendo, mostro que eu domino o tema. Ok. Só que não para por aí. Aqui é para a gente ter uma noção global, né? Sempre que eu quiser ter uma noção do que está acontecendo, posso vir aqui e consultar tudo. Mas eu quero mostrar mesmo uma área que ainda está oculta, que parte dela já estará disponível de agora, uma outra parte conforme a gente for fazendo questões na plataforma, mostrando a nossa evolução, que é a parte de métricas. Está vendo aqui em cima? Métricas, né? Essa parte de métricas é muito legal, muito, muito legal. As métricas estão divididas nessa parte agora de liberação inicial, em 3 itens. Veja aqui em cima, ó, métricas da plataforma, eu e o extensivo HardWork, métricas do aprendizado, eu e a medicina, e métricas da instituição, eu e a prova. Que prova? Espera aí. Caramba. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu e a plataforma. Eu e o extensivo HardWork. Como é que eu tô? Essa daqui é a primeira faixa. É a primeira liga. Para ti eu acho que não está aparecendo aí, mas tem liga do aleitamento. Essa é a primeira liga, segunda liga, terceira liga, quarta, quinta, sexta, sétima, adivinha, e oitava. Então a ideia no extensivo é que a gente percorra tudo isso. Assistido são as aulas. Assistir é só para assistir, não é para estudar. O quanto que eu já assisti da primeira liga, que só está disponível para mim a primeira. Eu já assisti essa quantidade aqui. Já assisti um pouquinho da primeira liga, né? Isso representa 4% do total. Do total que eu tenho para assistir, eu já vi 4%. Total do ano, eu já vi 4%. Mas da primeira liga já foi um tantinho mais, né? Aqui dá o quê? Uns 20% quase? Talvez, né? Talvez isso. Enfim, assistido é uma coisa. Mas quanto foi que eu estudei? Quanto do estudo por questões eu fiz até agora? Eu fiz 1% do ano inteiro. Na primeira liga, eu fiz esse tantinho aqui, que é o quê? 5%, talvez? Talvez, né? 5%, não sei. Mais ou menos isso. Entendeu? Beleza. Aqui um reloginho global só para eu ver a evolução acontecendo. Tá bom. Só que olha que massa. De que adianta eu estudar? Estudei, tá. Mas eu tô indo bem nessa jossa? Tô indo bem ou não tô? Eu quero ver a minha performance. A gente clica aqui e tem a noção de como está a performance dentro de cada uma das ligas. Obviamente, até agora eu só fiz a primeira liga, a liga do aleitamento. E caramba! 27%. Esse é o meu percentual de acerto das questões da primeira liga. 27%. Veja, tudo que eu fizer na plataforma, se eu fizer um simulado, questões, eu criar um simulado lá próprio meu, começar a responder questões, tudo que eu fizer que tem a ver com a primeira liga vai contar ali. E eu tenho noção de como é que eu tô nos temas da primeira liga. Na verdade, não nos temas só assim, asma, não, no pedacinho de asma, entendeu? Fala assim, meu Deus, 27%? Mas será que eu tô tão mal assim em todos os temas? Quais são os temas que eu não tô bem? A gente clica aqui e consegue ver exatamente o que foi feito até agora e por que não está legal. Entendeu? Então aqui a gente vê a lista dos temas e o percentual que está fazendo em cada um deles. Massa, né? Ali são só os que estão liberados, né? Até agora. Eu devia ter feito já alguns a mais, mas ele vai contabilizando ali tudo que eu tenho. Claro que aqui não é somar, aqui tem um detalhe, né? Só um detalhe. Não é somar os percentuais aqui, 15, que aqui eu não fiz nenhuma questão, não conta. Aqui eu não fiz nenhuma, não conta. Aqui eu não fiz nenhuma, não conta, né? Quer dizer, eu posso ter errado todas também, né? É possível. Mas aqui o detalhe é que ela só mostra onde é que está a disparidade. Porque depende muito. Quantas questões de anemia eu fiz? Quantas de apendicite eu fiz? Né? Para calcular a média. Isso aqui é o número de acerto de acordo com a quantidade de questões que eu fiz. É assim que ela é calculado. E eu posso ver isso em todas as ligas. Obviamente eu estou só com a primeira aqui. Então eu vejo a performance nesses temas e posso ser alertado. Obviamente a plataforma vai alertar sempre que a gente estiver indo mal em algum assunto. Mas aqui eu mesmo posso ver o que está acontecendo.
Eu mesmo posso ver. Ah, eu quero 80% em tudo. Ótimo, vem aqui e veja. Tá 80? Abre lá para ver se tá tudo 80 mesmo. Apesar de que a plataforma vai avisar a gente. Tudo bem. Então essa aqui é toda a dinâmica da performance. E a gente pode ver também na plataforma como é que é o nosso histórico de dia após dia. O que eu tô fazendo dia após dia aqui, sabe? E aqui é porque essa aqui é a semana que começou agora, mas vou puxar a semana anterior. O que a plataforma mostra é de cada pedacinho do que foi assistido. Aqui tá escrito assista, tá dando pra ver aí? Aqui tá escrito estude, é o azulzinho, e aqui revise, é o amarelinho. A plataforma mostra o quanto que eu fiz cada dia da semana de cada uma dessas coisas. Então, assistir a aulas, eu vi mais no sábado. Meu dia livre, eu vi mais no sábado. E estudar, estudei mais no sábado. Revisar, revisei mais no sábado e no domingo. Aqui está no começo, né? Os temas foram liberados mais recentemente, tal, até para revisão, então não serve muito como parâmetro. Mas ela distribui aqui o que a gente fez e esse histórico fica até mais amplo. Tem uma parte aqui que não dá nem para mostrar ainda porque não tem histórico, mas fica até mais amplo. Aqui só para mostrar, para tu sentires o peso do negócio. Beleza. Vai ficar melhor. Métricas minha comigo mesmo. Minha com o estudo. Aprendizado. Olha que massa. Aqui, pra ti não vai estar, isso aqui não vai aparecer ainda, porque a gente começou agora, né, papai? Então não tem métrica para mostrar. Espera um pouquinho que logo vai ficar disponível. Mas aqui, só para tu entenderes. Cirurgia geral, escolhi aqui, cirurgia geral, abdômen agudo, apendicite. Um tema. Lembre que aqui a gente quebra abdômen agudo, apendicite, mas aqui é o tema apendicite, beleza. Essa tela vai mostrar para a gente toda a evolução, semana após semana, se houver, né? Se eu tiver com o passar do tempo, como é que eu estou ficando em apendicite, aqui juntando todas as questões de apendicite, de diagnóstico, tratamento, complicação, tudo sobre apendicite. Tudo, tudo, tudo. Entendeu? Ah, eu quero ver só as questões de... Pode ver só as de diagnóstico. Quero ver só... Pode ver só também. Mas aqui tá mostrando tudo. E essa linhazinha aqui mostra como é que é a média da galera. Obviamente não precisa mostrar a evolução da galera, né? Mas como é que é a média da galera em apendicite? Entendeu? E aí, óbvio que eu quero ficar acima da média da galera, né? É isso. Entendeu? Então esse aqui é um gráfico que está para todos os temas. Todos os temas. Quer ver tudo, tudo, tudo? Vai ver tudo aqui. E aí embaixo tem um descritivo. Abdômen agudo, apendicite, que é o tema que eu estou vendo aqui em cima. Como é que eu estou agora? Eu estou em 58%. Certo? Na verdade, eu pego uma média aqui, né? E de como eu estou, 58%. E aí, a apendicite, a gente separa aqui em dois elementos. Diagnóstico, que eu estou melhor, e tratamento e complicações, que eu estou pior. Ou seja, eu sei diagnosticar apendicite, mas não sei tratar, não sou cirurgião, né? Tá batendo, né? Tá vendo? Legal. Mas, enfim. Então, aqui a gente vê fragmentado. As questões de diagnóstico eu estou indo melhor, as de tratamento eu não estou indo bem. E aí eu posso ver exatamente qual é o detalhe do diagnóstico que está pegando mais. Por quê? Mais uma vez, porque aqui no Hardwork a gente vê as questões de prova não com o tema em um pedacinho, a gente vê nos detalhes, que são as habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então no ver mais eu vejo exatamente o que está pegando. Critique esse negócio aqui e ganhe uma patinete agora. Critique e ganhe. Eu quero ver. Critique e me convença que tem uma coisa... Cara, pelo amor de Deus, sabe? Fala sério, olha isso aqui. Aqui eu vejo, olha, eu não estou legal em fisiopatologia da dor abdominal e da apendicite aguda. Ou seja, questões sobre isso eu estou errando muito. Não estou legal. Mas estou indo muito bem no quadro clínico, meu número de exame físico, estou indo muito bem nas causas atípicas de apendicite aguda, casos atípicos, perdão, diagnóstico diferencial. Estou indo muito bem nas situações especiais de crianças, idosos e gestantes e tal. Mas aqui a gente consegue ver exatamente o que está pegando. Né? Tanto em um quanto no outro. Ah, e tratamento, o que está acontecendo em tratamento? Eu estou indo bem em alguma coisa? Ah, eu até entendo de complicações, estou acertando questões disso. Mas no geral eu não estou legal. Todos os temas. Todos os temas. Alimentados o tempo inteiro. Vou fazendo questão, vai alimentando isso aqui. Essas são as métricas minhas comigo mesmo. E aí tem mais detalhes que aparecem nessa tela, mas eu não vou... Depois com tudo funcionando, a gente podendo transitar por vários, né? Eu vou mostrar... todos os detalhes. E aqui... tire as crianças da sala. Tire as crianças da sala, porque... vem uma parte que é muito massa. Muito, muito massa.
Como é que eu estou em relação à instituição? Pá, isso não está liberado ainda, né? Mas aqui, vou escolher, ó, a primeirinha que está aqui, USP. Como é que eu estou em relação à USP? De acordo com o histórico da USP, de temas, subtemas, características das questões que aparecem, quais são as habilidades em cada subtema que a prova explora. Em apendicite aguda diagnóstico, explora a fisiopatologia da dor, da apendicite ou não, entendeu? É muito isso. Mas baseado no que a prova da USP faz, quanto de coisas que eu preciso assistir para a prova da USP que eu já assisti. Isso daqui é só um exemplo, tá? Já assisti 75%. Dos temas que são esperados para a prova da USP, que são clássicos, que ninguém pode ir para a prova da USP sem dominar, porque cai, e a gente sabe que cai. Dos temas habituais, quantos eu já estudei no estudo por questões? Quantos eu já estudei? 58%. Já assisti um monte de coisa, mas só estudei mesmo 58%. Mas só isso não vale, né? Considerando a quantidade de temas que eu já estudei, como seria a minha performance? Ou seja, qual é o meu percentual de acerto desses 58%? Qual é o percentual de acerto? Ah, eu estou acertando 80% disso aqui. Beleza. O que equivaleria esse 80%? Ah, 47% da prova da USP. Entendeu? É como se a gente estivesse fazendo uma projeção de qual seria a nota minha na USP hoje baseado no que eu estudei. Claro que a gente ia acertar outras coisas, né? O que eu não estudei, eu posso chutar, enfim, a prova da USP tem 4 alternativas, eu posso, né? Isso aqui é baseado no que eu estudei, para dar uma noção do que é importante para cada um dos concursos. Óbvio que a gente aqui no Hardwork não estimula uma preparação para uma prova específica com tantos meses de antecedência. Para a gente aqui o importante é focar na prova faltando 2 meses, 1 mês e meio, 1 mês... Estourando 2 meses e meio, vai. Esse é o foco. Esse é o momento de direcionar para a prova específica. Só que aqui é um ponto que começa a mostrar para a gente, primeiro, que a gente é capaz. Tá mostrando aqui o quanto que dos temas que eu estudei, eu tô indo bem. Tô errando pouca coisa, estudei 58%. Tô quase com 100%. Pô, esse 47% é o quanto que eu teria de questão, né? Entendeu? Não é um percentual do que eu já estudei, não. Não é. É pegando tudo que eu já estudei, como é que tá o nível de acerto e o que eu acertaria na prova da USP. Se eu continuar estudando ali tudo, fechar no 100%, isso aqui vai subindo progressivamente. Entendeu? Então aqui a gente começa a ver, é bom até para ver, parar com essa conversa fiada. Tem uma conversa fiada que inventa essas coisas, a gente fica caindo feito um patinho, né? Uma conversa assim, provas de São Paulo, vá se catar, cara. Que conversa de prova de São Paulo? Conversa de prova de São Paulo. Se quiser, quer me desafiar, manda um desafio para mim no Instagram e fala assim, mostre uma questão da SES Pernambuco igual a prova da USP. Pode mandar que eu vou te mostrar. Vou te mostrar. Essa coisa de provas irmãs, que conversa fiada de provas irmãs? Quer ver uma da USP igual a do Sul e São Paulo? É prova irmã? Não é? Quer ver? Então isso aqui é uma das maneiras que a gente vai para ajudar a mostrar que essa conversa fiada não existe. Importante se preparar a prova, e quem está no extensivo tem acesso aos sprints finais, o sprint das provas de R1, cada sprint com foco em uma prova específica, a gente fala sobre isso em outro momento. Então aqui a gente vai ter a oportunidade de ver, dentro das provas do sprint principalmente, das provas do sprint, a gente olhar como é que a gente está evoluindo. Entendeu? Isso aqui é muito legal. E se a gente clicar ali em ver métricas, a gente vê os temas. Quais são os temas que eu assisti que são importantes para a USP? Tu queria saber isso, né? Acho que eu não vou falar? Claro que eu vou falar. Né? Quais são os temas que eu assisti que são importantes? Quais são os temas que eu estudei que são importantes e quais são os que estão faltando? Entendeu? Tudo aqui. E como é que está o percentual de acerto em cada um deles? Tudo detalhado aqui. Entendeu? Tu vais conseguir ver isso assim que isso for liberado. E será liberado nas próximas semanas, porque é óbvio, né? A gente precisa evoluir. Senão vai chegar aqui e vai começar a ficar angustiado. Ah, eu só vi 5% da prova da USP. Peraí, calma. Calma. Então nas próximas semanas isso aqui vai estar lá disponível, tu vais poder transitar. E é muito, muito legal, né? Tem outras coisinhas aqui, né, que eu não explorei, porque, enfim, vai só gerar ansiedade e não faz muito sentido. Mas deixa eu ver aqui
alguns pontos aqui de perguntas. Eu acho que o Rodrigo entrou aqui e respondeu algumas coisas. Quem fez, mudou muito do Hardock, mudou. Do extensivo mudou, sim. Mudou um pouquinho de coisa. Alguns livros, a hora que vai abrir, fala que está indisponível. Tem que ver, ver o que é que está acontecendo. Tem um ou outro que a gente muda até o cadastro aqui depois. Tem que ver o que só ver qual é o ponto específico. Quanto é o intensivo e como posso... não, cara, isso aqui não é mercado não, falar de quanto, de preço, de coisa, não. Lá no site tem informação de tudo que está disponível, vê lá com detalhes. Eu não sei, sabe? É que nem quando o paciente chega para consultar e fala assim, quanto é a consulta, doutor? Eu não consigo falar, tu consegues? Se está certo ou se está errado, não me importa. Eu não gosto de falar, eu não acho legal, é estranho, sabe? Isso funciona para a medicina essencial e aqui no Hardock, para a gente, na educação, também é a mesma coisa. É meio estranho essas coisas, sabe? Então a gente está lá no site, lá tu consegues ver tudo. E não acho isso ruim, não, viu? Não acho isso ruim. Eu não vou ficar memorizando valor de coisas, sei lá, não lembro não. Para quem comprou, para quem se inscreveu no extensivo ano passado, a plataforma irá atualizar? Não, Suzana. Para quem faz parte do 22-23, é possível fazer a migração. Tu vais receber uma mensagem falando sobre isso. Nesse extensivo aqui tem um monte de coisas a mais que não tinha no anterior. Então tem uma forma de fazer a migração, tem um valor lá que tem que, enfim, adicional, pequeno, até porque tem acesso aos sprints, né? Enfim, e aí pode fazer a migração. Flashcards concomitantemente ao extensivo podem fazer... Cara, vamos falar de revisão aqui. A revisão que a gente selecionou como ideal para esse momento são questões. Eu acho que essa é a melhor maneira e a gente pode fazer um programa de revisões em paralelo, usando o que for, mas é melhor a gente conversar no outro momento. O ponto aqui é a gente apresentar muito a plataforma, tá? Adoro métricas e gráficos, estimulam, eu acho muito legal e acaba sendo importante, né? Se eu não passar esse ano, vale para o próximo ano também? Vale o que? O extensivo? Cara, a dinâmica do aprendizado aqui é que a coisa fique, né? Que marque nossas vidas, enfim. Mas a plataforma, esse extensivo aqui, o acesso à plataforma é até 28 de fevereiro do ano que vem, ou 29, não sei quantos dias tem fevereiro do ano que vem, mas esse é o tempo de acesso da plataforma. Serão quantas questões totais por tema? Sei lá, cara. Não vem com essas... Sei lá, pode ser que tenha tema que tenha 1 milhão de questões. Pode ser que tenha tema que tenha 5 questões. Tudo depende do universo de questões. Isso é uma coisa importante, sabe? Isso é uma coisa importante. A gente precisa começar a questionar as coisas, sabe? Veja, o meu papel aqui... Eu não sou vendedor de curso, não. Não sei se já deu para perceber isso, mas eu não sou. Nosso papel aqui é de educador. E talvez o elemento mais crítico na educação seja a gente estimular todo mundo a pensar, a criticar, dizer assim, por que é assim? Por que tem que ser assim? Quantas questões por tema? Tu já paraste para te perguntar, aí eu tô falando para todo mundo no geral, né? Tu já paraste para perguntar assim, por que eu tenho que fazer uma questão de um tema? Já parou para se perguntar isso? Já parou? Tu já perguntaste quando tu vais fazer residência, quantos pacientes tu vai ver por doença? Tu não perguntas isso, né? Lá tu não perguntas isso, né? Pois é, a gente precisa ver o número de questões que permita que a gente veja os problemas que aparecem no dia a dia. Por exemplo, anafilaxia. A imensa maioria das questões é igual. Tu achas que tu precisas fazer 50 questões de anafilaxia para acertar uma na prova? Não, papai, porque as questões geralmente têm uma variação muito pequena, exploram sempre a mesma coisa. É diferente, por exemplo, muito diferente de uma questão de um outro tema que diabetes. Se eu pegar diabetes, tem uma variação gigantesca de temas. Tem que fazer muita questão de diabetes. Agora, se a gente for no detalhe do diabetes, complicações agudas já é um pouco menos. Porque a variação de questões de complicação aguda é menor. O número de questões que a gente precisa fazer por tema depende da variação dos temas, da maneira que a prova explora o assunto, da importância daquele tema para a prova e do momento que eu estudei aquilo. Porque se eu estudei na véspera da prova, eu não preciso mais fazer questão. Concorda? Mas se eu estudei um ano antes, eu vou precisar fazer muito, porque um ano inteiro eu vou precisar ter contato com aquilo. Entendeu?
Quantas questões? Depende da variação. Depende da importância do tema. Depende de como eu esteja indo. Então não tem um número de quantas questões vai fazer por tema. E se alguém estiver te conquistando com isso, pula fora. Vai por mim. Pula fora. Isso é brincar com a inteligência alheia, sabe? É brincar com a inteligência alheia. É muito comum acontecer antigamente. É legal que tem umas coisas novas, tem umas coisas que às vezes surgem que enfim... às vezes é legal porque pelo menos a gente se desapega de um conceito ruim, antigo, né? Eu lembro muito que os cabelos brancos, né, cara, fazer o quê? Mas há muito tempo atrás era muito comum, paciente com crise de asma, a gente olhar no pronto-socorro, a pessoa não prescrever broncodilatador inalatório beta-agonista e prescrever aminofilina, xantina, sabe? Encher o paciente de xantina. Não ajuda droga nenhuma na crise. Mas isso era muito comum. Até que se popularizou o uso do sulfato de magnésio, que é algo que já está descrito desde a década de 1960, mas que acabou sendo popularizado por conta de, enfim, um documento que circulou o país há uns anos atrás. Tu não sabes disso, né? Pois é, eu vivi essa época. E aí todo mundo começou a usar sulfato de magnésio. Foi ruim porque continuava deixando de usar o beta-agonista como deveria, mas pelo menos abriu mão da xantina, sabe? Então todo mundo mudou. Começou a errar na pressão do sulfato de magnésio, mas pelo menos abriu mão da xantina, que tem muito efeito colateral. O sulfato de magnésio pelo menos tem menos na dose que a gente usa na asma. Mas por que eu estou falando isso? Porque antigamente tinha um problema ainda maior. Porque quando alguém procurava um curso preparatório para provas, né, nessa caminhada, perguntava assim, quantas horas de aula tem? Cara, isso era uma tragédia. Como se aula vai resolver alguma coisa. Sabe? Até outro dia era assim. Mas aí de repente todo mundo começou a perceber que questão é importante, e o hard work teve papel nisso, mas todo mundo começou a perceber que questão é importante, questão, e agora virou essa loucura de questão. Mas é muito importante parar e se questionar. Veja, a questão é importante, mas é importante parar e tentar entender por que a questão ajuda. Porque infelizmente a maioria das pessoas não para pensar isso e usa da pior forma possível. E o que eu estou querendo dizer aqui é que tu tens uma oportunidade de usar da melhor forma possível e tu tens a oportunidade de fazer diferente. E a gente aqui no Hard Work não descobriu uma coisa má. Não. Isso daqui é fruto de muitas reflexões de anos ligados nisso aqui. Sabe? Muitas e muitas reflexões. Isso daqui, por exemplo, se eu me encontrasse, eu lido com preparação para a prova vou falar não, mas tem mais de 10 anos. Mas se eu me encontrasse há 12 anos atrás, e apresentasse isso aqui, eu iria, esse cara não tá muito certo da cabeça, não. Será que ele tá certo? Entendeu? Isso aqui não é algo que a gente pare, vamos fazer porque é legal. Não. Isso aqui é fruto de muita reflexão, de muita autocrítica, de muita crítica, de parar e tentar entender tudo. E o convite que o Hard Work te faz, o convite que a gente faz é de querer fazer diferente. É de querer fazer melhor. Porque para conquistar uma vaga na residência, tu precisas fazer melhor. Se não fizer melhor, não vai conquistar a vaga. É simples assim. Não conquista. É uma disputa mesmo. Eu não gosto de competição. Isso é um problema? Precisa gostar. E a competição aqui não significa que a gente precisa ser sujo. A gente nunca vai ser. Mas a competição significa que a gente precisa dar o nosso melhor. E dar o nosso melhor significa a gente usar as melhores metodologias ou as metodologias que a gente acredita. Se tu acreditares no que a gente faz, pode vir. Se não acreditar, não venha não. Não vai valer a pena. Não vai valer a pena mesmo. Entendeu? E a gente não quer número. A gente quer quem vai se conectar com a gente e vai dar todo o gás possível porque acredita nessas loucuras que a gente faz aqui. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Mesmo quem assinou o R1, aqui não tem assinatura, né? Mesmo quem se inscreveu no R1 no ano passado, vai ter acesso a esse algoritmo detalhado ou não vai? Não. O extensivo R1 do ano passado é outro projeto. Isso aqui é diferente. É diferente. Tem coisas, tem acesso ao sprint final, é outra coisa. Então não é a mesma coisa, não. Devo começar a fazer as questões mesmo não tendo terminado de assistir as aulas? Tem um período específico? Não. Aqui no extensivo segue uma sequência. Veja, nós aqui no Hard Work assumimos um compromisso de resgatar um elemento básico dentro da educação, o binômio mestre-aprendiz. O binômio mestre-aprendiz exige
que para que a gente evolua para um próximo nível, a gente domine o nível atual. Isso é fundamental. E esse é um detalhe que se perde no modelo educacional, tanto presencial, numa sala de aula, quanto e principalmente em plataformas à distância. Ele se perde mesmo. E a gente está fazendo de tudo aqui para resgatar isso. Esse extensivo é um exemplo disso. A gente vai exigir, precisa mostrar que conhece. Ah, não estou conseguindo. A gente vai junto contigo. E em breve eu vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. Né? Se não estiver conseguindo. Mas a gente vai junto contigo. Tu não vai ficar para trás, não. Mas aqui não tem essa de fazer aleatoriamente. Entendeu? Quer fazer questões aleatoriamente? Pode fazer. Pode fazer, mas a evolução dentro da plataforma do estudo por questões tem que seguir uma sequência. Assista ao vídeo. Pode não assistir. Pode clicar na aula e finalizar logo. Não precisa assistir a aula toda, não. Lembrando que depois elas ficam disponíveis mais uma... Elas somem primeiro, depois elas aparecem de novo. Mas o estudo por questões é fundamental. Tem que fazer. Se não fizer, não adianta. Não adianta. Ah, eu só posso fazer questões dentro das revisões? Não. A gente pode ir no banco de questões e criar um grupo de questões do jeito que a gente... quero fazer questões só de clínica, só do tema tal, só do subtema tal. Dá para fazer por lá. Deixa eu ver mais coisas aqui. Quando que receberemos a mensagem da migração? Esses próximos dias. Eu acho que até quinta-feira vai receber essa mensagem da migração. Hoje é terça, né? Até quinta-feira. As questões dos temas assistidos vão ser feitas após terminar de assistir às aulas ou vou entrar na fila do estúdio? Ah, ótima pergunta, Helena. Não adianta fazer questão depois que assistiu a aula. Sabe por quê? Porque depois que tu assististe a uma aula, tu vais fazer questões e tu vais apenas responder baseado na tua memória de curto prazo. Não adianta. A gente não constrói aprendizado assim. A gente só faz questões aqui alguns dias depois que fez o estudo por questões. Entendeu? Eu preciso tossir aqui. Desculpa. Primeiro a gente assiste a aula. Alguns dias depois aparece o estudo por questões. A gente vai estudar o assunto aí que a gente estuda mesmo. E depois de alguns dias aí começam as revisões. Agora, tu podes no banco de questões fazer questões do que tu quiseres. Pode. Sozinha. Vai lá, cria do jeito que tu quiseres. O tema que quiser, o número de questões que quiser, das provas que quiser. Tu escolhes. Mas a dinâmica da plataforma, da evolução, segue essa regra. Não vai fazer. Eu quero revisar logo depois de terminar o estudo por questões. Vai revisar o quê, caramba? Tu acabaste de ver. Tem que revisar, não, tu acabaste de ver. Que sentido faz? Então a revisão, ela vem num tempo futuro. Ela vem pra gente resgatar. Ah, caramba, eu já tava esquecendo, lembrei. Deixar a coisa vívida. Entendeu? E além disso, fazer a gente evoluir um degrauzinho naquele assunto, porque a gente começa a prestar atenção a elementos que antes a gente não estava dando tanta bola. Essa é a mágica da revisão. Obrigado, Fabrício, por me escrever no extensivo. Que olha assim, pensa que é mensagem mensagem combinada, né? Olha, entra lá, faz uma pergunta. Eu vou responder a tua pergunta e no final tu falas assim, eu tô me escrevendo agora, né? É que nem, enfim, jogo de quermesse, né? Fala aqui, Lucas, fala que isso não foi combinado, senão vão achar que é, enfim. Podia ter métricas para o banco de questão também. Você não ganhou o patinete, não ganhou a bicicleta, porque é óbvio que tem. As questões que tu fizeres no banco de questões, papai, vão ficar nas métricas, é lógico. Tudo que tu fez. Veja, não tem. Quer fazer questão escondida aqui? A plataforma tá te vendo. Tá contando. Claro que vai contar. Isso é aprendizado também. Claro que vai contar. Entendeu? Então elas vão todas entrar ali nas métricas. Todas. Imagina. Então não ganhou. Né? Quem eu falei, deu uma crítica, diga que não tá bom isso aqui e ganhe. Né? Só é interessante, né, lembrar que tem algumas coisas que são excessivas. Né? A gente precisa, calma, vamos pro planeta Terra. Devagar. Né? Então tudo tem que ter uma razão de ser, tem que ter uma razão de existir, né? Senão a gente se perde, fica vendo métricas e métricas e métricas e esquece de estudar. Tem que estudar, né? Construir o aprendizado. Professor, estou com dificuldade na dinâmica do estude, eu leio no livro antes o... Não, peraí, aqui fala com a gente separado. Fala com a gente separado, Isabela, porque senão a gente perde o foco da discussão. Aqui é pra gente discutir as revisões. Fala com a gente separado, tu tens o acesso, tu tens o contato de todos os professores, tem o número do WhatsApp de todos os professores. Fala com a gente, manda uma mensagem pra mim que a gente conversa, tá bom? E aí tira toda essa... Conversa contigo sobre a tua dinâmica de estudo. Valeu? Beleza? Então era isso.
Às vezes tem gente que fica fazendo umas perguntas assim que eu fico, será que essa pergunta é de verdade mesmo ou não é, né? Mas, enfim, não a tua, Isabela, não é a tua não. Mas eu tava lembrando aqui de umas... às vezes aparecem umas perguntas e eu fico assim, gente, essa pergunta, a pessoa tá perguntando... tá perguntando por perguntar, né? Só para, enfim, para mandar uma pergunta aqui para ver se eu tô atento no chat. Mas eu tô atento no chat, tô vendo tudo. Tô vendo tudo que tá acontecendo aqui. Enfim, essa era a ideia dessa conversa, ficou até maior do que era para ser, né? Mas é porque tem muita coisa legal nessa parte de métricas. E aqui tu já vais conseguir acessar a métrica de plataforma. Isso aqui tu já vais conseguir ver, visualizar essa evolução, né? Já vai ficar disponível aí para ti. E as outras vão sendo liberadas progressivamente. Beleza, valeu? Tá muito massa isso aqui, né? Tá muito massa. Muito legal. E o mundo é nosso. O mundo é nosso. 2023 o mundo é nosso. Enfim, tudo dominado. Valeu? Ó, tchau. Beijo. Obrigado pela parceria e pela companhia. Tchau.